Bom dia, meus amados e preciosos irmãos, ouvintes, na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estivemos aí uma semana sem transmitir a nossa programação, motivo este por causa dessa epidemia de gripe, nos afastou do nosso trabalho. Mas estamos mais uma vez aqui, na graça do Senhor Jesus Cristo, e queremos compartilhar com você mais uma bênção de Deus para o seu coração nesta manhã. Você pode nos encontrar nas nossas páginas aí e compartilhar conosco. Pode também nos ligar, mandar e-mail. Tem muitas formas de vocês contatar conosco, tá bom? E nós ficaremos felizes em poder atender a cada um de vocês. Nós estamos no Quai, no TikTok, estamos também com a nossa página no Facebook, que é essa pela qual eu falo com vocês, e também no YouTube. Basta você entrar lá, você vai nos encontrar lá. E também, tá aí também na página, no nosso celular, o número do nosso celular, para você nos adicionar, fazer seu pedido de oração, deseja uma visita, deseja um estudo bíblico em relação ao que nós pregamos, basta entrar em contato conosco e nós providenciaremos uma visita para você. Também nós estamos com o nosso tabernáculo aqui na cidade de Rio Claro, na Avenida 54A 699, no bairro Vila Nova, Rio Claro, estado de São Paulo. E você também pode nos assistir, pode ter contato conosco. E nós vamos aqui, através da nossa programação, nesta manhã, falarmos um pouquinho sobre o livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro é o livro de redenção. É aonde Deus colocou o nome de todos aqueles que fazem parte da sua família. Todos. Eu saio na rua, eu vejo milhares de pessoas por dia. Vejo milhares de pessoas, homem, mulher, criança, velhos, novos. Mas nem todos eu posso dizer que é minha família. Porque eles não contam no meu rol de membro de família. Mas todos têm uma família. Nós temos 209 milhões de habitantes no nosso país. Quer dizer que nós temos 209 milhões de famílias. E nem todos eu posso levar para minha casa e dizer: este é o meu filho, minha filha, meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, minha tia. Não. Mas tem aqueles que vieram pelo meu DNA, que consta como meu filho, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha esposa. Assim é Deus. São milhares de milhões, de milhões, de milhões, de milhões, de milhões, incontáveis, a população da terra. Mas nem todos são filhos e filhas de Deus. Aí você fala: mas pregador, por que você diz isso? Porque Deus predestinou cada um dos teus filhos e colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, e que é o livro da redenção. E é somente para esses que Deus olha. Deus é tudo.
Não existe nada na face da terra que Deus não vê. Ele vê a formiguinha, a pulga, ele vê o gavião, ele vê o dinossauro, ele vê o homem. Os olhos de Deus estão sobre a terra, sobre tudo e todos. Mas tem aqueles que ele vê, olha e vê como filhos. E tem aqueles que ele olha e vê e não vê como filhos. Eu fui um filho adotivo. Uma família me adotou quando eu tinha 2 anos de idade e me criou. Mas eles nunca poderiam olhar para mim como filho biológico. Porque tanto eu sabia como eles sabiam que eu não era filho biológico. Embora me cuidasse de mim, tratasse de mim, me criasse de mim, a mim, como filho biológico. Mas eu não era um filho biológico. Mas eles não deixaram de me criar, não deixaram de me dar comida, levar no médico, dar remédio, dar roupa, até que eu aprendi a se virar sozinho. Assim é Deus. Não é porque é seres humanos que são filhos de Deus. Agora, o filho ouve ao pai. E os filhos de Deus ouvem a Deus. Não basta eu bater no peito e dizer que sou filho de Deus, se eu não ouço a Deus, se eu não dou ouvido à palavra de Deus. Agora, neste livro da vida do Cordeiro, do qual nós estamos falando, está o nome de todos os eleitos de Deus, que ele separou desde antes a fundação do mundo. Caim era ser humano, não era? Era. Abel era ser humano, não era? Era. Mas Caim não era filho de Deus. Abel era filho de Deus. Porque sendo filho de Adão, era filho de Deus. E quando Paulo diz, temo que assim como a serpente enganou a Eva, que ela corrompe também os vossos sentimentos. Então, quando a serpente corrompeu o coração de Eva, ela mudou o processo da vida. E ela separou aqueles que iam ser direcionados a Deus e aqueles que não seriam direcionados a Deus. Então não é só porque eu tenho uma igreja, porque eu tenho uma religião, que isso quer dizer que eu sou um filho de Deus, um eleito de Deus. Não. Você não é um filho de Deus por causa de uma religião. Você é filho de Deus se você tiver o DNA de Deus. Agora, ninguém coloca o nome de ninguém no livro da vida do Cordeiro. Nem igreja, nem pastor, nem ministro, nem papa, nem bispo, ninguém coloca. Mas também ninguém tira. Você não coloca o nome de ninguém no livro da vida e você também não tira o nome de ninguém do livro da vida. Porque quem colocou o nome de alguém no livro da vida foi Deus. Na sua presciência, ele escolheu e colocou o nome daquela pessoa no livro da vida do Cordeiro. Eu não posso tirar e não posso colocar. Você não pode tirar e não pode colocar. Você vem ao mundo, você cresce, você casa, você constrói uma família, você traz filhos ao mundo. Essa é a sua obrigação. Mas você não salva o seu filho. Você não salva o seu pai, não salva a sua mãe. Porque Deus havera feito isso. Antes mesmo que o mundo existisse, Deus fez isso. Agora, se nós tentarmos tirar o nome de alguém do livro da vida, do Cordeiro, de onde Deus colocou, nós vamos ser responsabilizados por Deus. Eu posso expulsar alguém da igreja.
Você pode me expulsar da igreja. Você pode fechar as portas da igreja para mim. Pode. É um direito seu. É um patrimônio seu. Mas você não pode riscar o nome, o meu nome e o nome de ninguém do livro da vida do Cordeiro. Não há como. Mombrana nos diz na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, ele nos disse: nem por um minuto trago uma mensagem às pessoas para que me sigam. Ou una-se à minha igreja. Ou dê início a alguma confraternização e organização. Nunca fiz isso e não o farei agora. Não tenho nenhum interesse por estas coisas. Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus. Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus. E como que é ter interesse pelas coisas de Deus? É ter interesse pelas almas que pertencem a Deus. E pelas pessoas. E se conseguir fazer tão somente uma coisa, estarei satisfeito. Essa é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens. Onde os homens tornam-se novas criaturas em Cristo, cheia do Espírito Santo, e viva de acordo com sua palavra. Cheia do Espírito Santo e que viva de acordo com a sua palavra. Eu queria convidar, pedir e advertir todos a ouvirem a sua voz nesta ocasião. E a ele completamente renderem suas vidas, do mesmo modo que confio em meu coração, que me entregarei completamente a Ele. Deus os abençoe e que sua vinda rejubile seu coração. Agora, nós muitas das vezes, nós queremos nos colocar no lugar de Deus. E quando nós colocamos no lugar de Deus, nós achamos que só nós somos capazes. Mais ninguém é capaz. Só nós somos santos, mais ninguém é santo. Só nós somos cristãos, filhos de Deus, os demais não são. E nós somos responsabilizados pelas nossas atitudes. Às vezes o problema não está no motor do carro, mas o problema está na forma em que o condutor do carro dirige o carro. O condutor, ele nunca olha a água do carro, ele nunca olha o óleo de freio do carro, ele nunca olha o óleo de embreagem do carro, ele nunca olha o óleo do kart do carro, ele nunca olha os faróis do carro, as lanternas do carro, a buzina do carro, o freio do carro. Ele nunca repara os pneus do carro. Ele nunca cuida ou repara a parte elétrica do carro.
Ele só sabe abrir a porta do carro, entrar dentro, colocar a chave na ignição da partida e engatar a marcha e ir embora. Só que ele anda alguns metros, alguns quilômetros, ele é parado pela a viatura da polícia. O policial não é mecânico, não é eletricista, não é nada, não é trocador de óleo, não é nada. Mas ele tem no seu treinamento a forma dele observar se tudo aquilo, se aquele carro está tudo em ordem. Estando em ordem, ele te libera para ir embora. Não estando em ordem, ele prende o seu carro. Ou quem sabe, multa você, apreende a sua carteira. Mas foi necessário o guarda de trânsito te parar lá na rua para fazer aquilo que era a responsabilidade sua. Se a igreja não está andando de acordo com a palavra, a responsabilidade é de quem? Basta você ler Hebreus 13:7 e Hebreus 13:17. Obedecer a vosso pastor, porque ele vela por vossas almas. Mas nós estamos velando pelas almas das pessoas ou pelo comportamento humano das pessoas? O que nós estamos velando? Se eu vou bem com o espírito da pessoa, se aquela pessoa me agrada, eu trato ela bem. Se eu não vou bem com o espírito dela, se ela não me agrada, eu trato mal. E às vezes nós temos que tomar decisões em relação à nossa alma, que às vezes choca muita gente. Mas entre ficar chocado com as pessoas e preservar a minha vida espiritual com Deus, é preferível preservar a minha vida espiritual com Deus. Mombrana nos diz na mensagem, a brecha no parágrafo 214, ele disse assim: agora rompe os selos e solta todos os mistérios para eles. Rompe os selos e solta todos os mistérios para eles. Para o sétimo anjo, cuja mensagem é para revelar todos os mistérios de Deus. Não é só revelar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é só revelar que a mulher não pode subir no púlpito e ser pastora. Não é só revelar como tomar a ceia, que tem que lavar os pés, comer o pão asmo, beber o vinho puro. Não é só cuidar de casamento e divórcio. Não. Todos os mistérios de Deus. Todos. Os mistérios de Deus nestes 7 selos, vem, isso é o que ele disse aqui. Todos os mistérios desses selos, desses 7 selos, todos os mistérios destes 7 selos. Agora, quem pode falar? Quem pode pregar? Quem pode ensinar sobre os mistérios dos 7 selos? Aqueles a quem Deus capacitar. Não há uma especificação. Somente o doutor, somente o bispo, somente o papa, somente o reverendo. Não. Mas a todos aqueles a quem Deus revelar. Para quem que Jesus revelou que o Filho do Homem estava na terra? Para a mulher do poço.
Uma mulher que ninguém confiava, ela não era confiável. E foi para ela que Jesus veio e revelou: sou eu, o Filho do Homem. Talvez se ela entrasse, mesmo sem ser convidada, numa igreja das nossas hoje, ela ia sentar na última cadeira lá atrás. Porque era vergonhoso para ela e vergonhoso para o pastor, vergonhoso para a igreja. Então ela não podia misturar com a mulher do pastor, com a mulher do diácono, com as filhas do diácono, com as filhas do pastor. Mas foi a ela que Jesus veio e disse: tu tiveste 5 maridos, agora está vivendo com o 6º, e o que tem agora não é seu. E ela se tornou-se uma missionária, uma evangelista. Ela saiu para a cidade afora gritando para todo mundo: vem cá, vem ver o homem que Isaías fala dele. Vem ver o homem que revela segredos e intenções do coração. Ele revelou o meu segredo. Porventura não é este o Messias? Vem cá, vem. E o sacerdote ficou lá com aquele orelhão de burro dele. Porque ele achava que Deus não podia falar com ninguém a não ser por ele. Deus só podia falar através dele. A brecha 43. Agora, os 7 selos, o livro enrolado, está agora começando a ser solto pelo Cordeiro. O livro enrolado está começando a ser solto pelo Cordeiro. Não é pelo pastor, pelo apóstolo, pelo ministro, pelo doutor, não, pelo Cordeiro. Nós aproximamos desse lugar esta noite. Deus nos ajude enquanto os selos estão sendo rompidos. Em 1963, mais de 60 anos atrás, e desprendido os mistérios do livro são revelados. Quando tudo isso acontece, o livro é aberto, o livro é solto, é desatado o 7º selo do livro, os mistérios são revelados. Um dos maiores mistérios que o crente alcança é quando ele tem a revelação de quem é Jesus Cristo. Se você não tem a revelação de quem é Jesus Cristo, você não passa de um mero espectador. Quando você tem a revelação de Jesus Cristo, e Ele abre o seu coração, entra no seu coração, e vem para você e diz: meu filho, eu não sou a segunda pessoa da Trindade, eu sou a primeira. Meu filho, você só tem um pai, que sou eu, porque o pai está em mim, ele está aqui dentro de mim, por isso eu sou o seu pai, por isso eu tornei o seu pai. Meu filho, esse batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo de Mateus 28:19 está errado, meu filho. Por que você não batiza no meu nome? Por que você não recebe a revelação do meu nome? Aí quando você recebe a revelação de quem é Jesus Cristo, você não tem dificuldade para procurar alguém para te batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. E ninguém tira isso do seu coração. Primeiro selo, parágrafo 200. Este é o último anjo, anjo terreno. Este é o último anjo, anjo terreno. Quem é o último anjo, o anjo terreno que ele está falando? Era ele próprio. Ele era o último anjo, porque já tinha passado por 5. Desde Paulo até o 6º, que foi o Esdras. E como ele era o 7º, ele era o último.
E não tem mais anjo mensageiro fora dele. Não importa que igreja, que fé você tem. Não importa que tabernáculo você assiste. Não importa quantos anos você tem de pregador, de pastor. A sua mensagem só é respeitada e recebida por Deus se você estiver sobre a sombra do ministério desse sétimo anjo. Não importa o quanto você interpreta texto, bonito, eloquente, não importa. Se você sair da sombra desse mensageiro, desse sétimo anjo, o seu ministério não representa nada para Deus. Esse é o último anjo, anjo terreno. Este anjo desceu do céu, não era ele veio do céu, mas ele está falando aqui da voz do sétimo anjo, o qual é um anjo. Um anjo significa um mensageiro. Qualquer um sabe disso. E o mensageiro é o mensageiro para a era da igreja. É o mensageiro para a era da igreja. Deus abençoe, irmã Francisca Pinheiro. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, o mistério sete selos, todos os mistérios serão revelados. Todos. E quando Deus revela o mistério, Ele não revela só para o pastor. Ele revela para você individualmente. Claro que você tem que ter um pastor. Você tem que ter uma igreja que você chama de minha igreja. Onde você dizima, onde você oferta, onde você adora, onde você louva a Deus, onde você ouve a palavra. Mas a revelação de quem é Jesus Cristo, a revelação se o seu nome está ou não no livro da vida do Cordeiro, tem que estar dentro do seu coração. Se cumprirá o segredo de Deus como anunciou aos profetas seus servos. Na mensagem do primeiro selo, ou sétimo selo, 406. Sétimo selo, parágrafo 406. E vocês recordam, foi na pirâmide, onde a misteriosa rocha branca não estava escrito. Não estava escrito. E os anjos me levaram para dentro daquela pirâmide. Os anjos me tomaram e me levaram para dentro daquela pirâmide. Deles, os mistérios de Deus conhecidos somente por eles e mais ninguém. E agora eles eram os mensageiros que vieram interpretar aquela pirâmide. Ou aquela mensagem do segredo desses sete selos, que estava dentro da pirâmide. Esses sete selos estavam escondidos, atados, amarrados, escondidos dentro da pirâmide. Por isso que o anjo tomou o irmão Branham, tomou ele, levou ele e colocou ele dentro da pirâmide. Porque o livro dos sete selos estava guardado dentro da pirâmide. E quando ele sai de dentro da pirâmide, ele sai com a completa, inteira
revelação do livro dos 7 selos. Então ele pôde pregar, ele pôde falar, ele pôde ensinar sobre os 7 selos, porque ele estava dentro daquilo. Nós também podemos pregar, falar, ensinar sobre os 7 selos. Mas primeiro nós temos que observarmos se nós estamos dentro destes 7 selos. Se nós estamos dentro deste livro da vida do Cordeiro. E quando você está dentro do livro da vida do Cordeiro, você não olha, você não vê defeito no seu irmão. Você não vê defeito na sua irmã. Você não vê. Porque você passa a olhar com os olhos de Cristo. E os olhos de Cristo não vê nada de errado na vida de ninguém. Não. O Espírito Santo não é um supervisor que fica na terra apontando o defeito de ninguém. Se você é um filho ou uma filha de Deus, ele não vai sair propagando, falando de você para os outros. Ele vem, toca uma corneta dentro do seu coração e fala para você: minha filha, conserta nisso. Meu filho, conserta nisso. Não é consertar porque o pastor, senão o pastor vai te expulsar da igreja. Não é consertar porque senão o pastor vai ficar bravo. Não. É porque os olhos daquele que te predestinou, te escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, está em você. Na mensagem A União Invisível da Noiva 245. Agora estamos concluindo, dizendo isso. Termina a grande comissão. Como pode fazer eles? Sabemos que eles estão mortos. Deus lhe deixe morrer em sua era científica. Tudo assim. Então, ele pode fazer com que se abra o mistério, selado com 7 selos. A noiva não denominacional. Como pode uma denominação aceitar esses 7 selos? Isso não pode. Quando é absolutamente contrário à semente da serpente, eles não podem, não conseguem ver a revelação dos 7 selos, justamente porque o primeiro tropeço deles, eles tropeçam na doutrina da semente da serpente. Que coisa misteriosa! Quando que eu poderia imaginar que a falta de revelação do mistério da semente da serpente poderia impedir um homem ou uma mulher de entrar em Cristo? Aí você vai entender por quê. Porque ali estava a igreja e o pastor. Eva representando a igreja, Adão representando o pastor. E eles foram induzidos, enganados pela serpente. Uma mensagem bonita, uma mensagem eloquente, mas era falsa. Às vezes você senta para ouvir um pregador que mal sabe pronunciar o ABC. Mas ele é tão ungido, tão consagrado por Deus, que você não tem dificuldade para entender que Deus está te falando através daquele pregador. Mas às vezes colocamos um homem muito pio, muito lapidado, muito fino, muito granfino, fala bonito,
expressa bonito, respeita ponto, vírgula, reticência. Conhece todos os dicionários, todas as enciclopédias, conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse na letra. Mas a mensagem dele não faz efeito em você. É como jogar água nas costas de pato. A água vai descer, vai cair, o pato continua sem molhar. Se a mensagem que eu prego não atinge a alma da pessoa, eu tenho que parar e fazer uma reflexão na mensagem que eu estou pregando. Alguma coisa está errado na mensagem que eu estou pregando. E todas essas outras coisas, os 7 mistérios completos são contrários ao que a eles tem sido ensinado. Porque eles tomaram o antigo ensinamento da escola bíblica e os 7 selos que Deus, quando foram abertos na montanha, Deus, deixe-me morrer agora mesmo, neste púlpito, se isso não for verdade. Que coragem, que determinação. Deus, deixe-me morrer agora mesmo, nesse púlpito, se isso não for a verdade. Eu predisse isso a vocês 1 ano e 6 meses antes que acontecesse. Quando ele me disse que fosse a Arizona e o que sucederia ali no deserto. E aí há homens assentados aqui mesmo, nesta noite, que estiveram de pé ali mesmo. As minhas atitudes, o que eu faço, o que eu digo, o que eu ensino, estão balizados, credenciados por aquilo que o Mombrana fez? Mas o Mombrana falou na mensagem. Tenho eu a mesma direção, a mesma unção de Deus, como tinha o Mombrana para falar determinadas coisas? Quando a chuva cai na terra, sobre o trigo, ele vai produzir trigo. Vai produzir abóbora, melão, melancia, arroz, feijão. Mas se aquela chuva que eu estou trazendo não está produzindo grão na lavoura, em vez de estar produzindo grão na lavoura, está matando, então essa chuva está contaminada. Em vez de ser uma chuva diretamente de Deus, está sendo uma chuva contaminada, chuva ácida. O que apodrece as coisas? O que apodrece o carro quando você deixa ele no relento? O que apodrece a calha da sua casa? E outras coisas. É o sereno ácido que cai sobre ele à noite. Aí você vê um carro caro, bonito, na rua, mas está todo podre. Porque ele tomou chuva ácida, sereno ácido. Às vezes você vê o crente, igreja bonita, formosa, mas está toda podre.
Porque a chuva ácida de Satanás, o sereno ácido de Satanás tem apodrecido aquela igreja. Senhor, seja a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade. Senhor, seja o Senhor a chuva. Seja o Senhor o sereno da calada da noite. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer tudo, Pai. Essa deve ser a nossa oração, deve ser a nossa petição. Tem você o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo? Tem. Se você tem a convicção que o seu nome está no livro da vida desde antes da fundação do mundo, você não precisa conquistar ninguém. Você não precisa agradar ninguém. O que te interessa, o que me interessa, o que nos interessa é se o nosso nome está lá. Está escrito lá no livro da vida do Cordeiro. Presente quando os 7 anjos desceram, e mesmo as revistas, a revista Life publicou isso, e foi ali mesmo no observatório, e tudo. E agora eles nem sequer sabe de que se trata tudo. E tudo que tem sido dito, mesmo dia da destruição da Califórnia, que agora vem, e todas estas outras coisas, e como eu lhes disse, quantos dias seria. Como seria, onde este grande terremoto sucederia? No Alasca. E esse seria o começo do sinal do tempo. E o que aconteceria? E a palavra por palavra do que disse, nunca tem falhado uma vez. Vocês nunca viram isto. Vocês nunca viram isto falhar. E não pode falhar, porquanto é a palavra de Deus. E os céus e a terra passarão, mas não pode falhar. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo, 161. Agora compare isso com o que disse o último profeta. Eis que vos envio um profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos aos pais. Vem? Uma mensagem para trazê-los de volta à Bíblia. O filho do homem revelará a si mesmo naquele dia. E naquele dia, ao soar da última era da igreja, o 7º anjo, os mistérios de Deus serão conhecidos. Os mistérios de Deus serão conhecidos. Como pode um crente em uma denominação, em uma igreja, 30, 40, 50, 60 anos de crente, até pregando, pastor, ministro, e não vê o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo na Bíblia? Não vê que Jesus Cristo não é uma trindade? É porque precisa de revelação. Se não tiver revelação, eles não podem ver. Naquele dia, os 7 selos seriam rompidos. Os mistérios de todas estas igrejas e coisas
como aconteceram e como que aconteceu e como aconteceu. Às vezes chega, eu tenho 3 dias por semana que eu e minha esposa nós ajuntamos tudo aquilo que nós consideramos que é lixo, que é descartável e que não tem mais sentido guardar aquilo. Nós ajuntamos, colocamos numa sacola, num saco de lixo e colocamos na rua para que os homens da limpeza passem com o caminhão, acolhem aquilo e levam embora para um local. Mas muitas das vezes nós ajuntamos aquelas sacolas e colocamos na rua. Aí de repente você vê mulher, criança, homem vindo, abrindo aquela sacola, tirando aquilo que você desconsiderava, que você estava jogando fora, recolhendo e levando para casa. Umas coisas eles usam no seu dia a dia na sua casa, porque ele não é igual a você, ele não tem condições, ele não tem dinheiro para ir na loja e comprar. Ele recicla aquilo que você está jogando fora. Outros ele ajunta e ele vai num depósito e vende aquilo, e com aquilo ele recebe um dinheiro, um troco daquilo, ele compra a sua comida, paga a sua água, seu telefone, seu aluguel. Aquilo que eu desprezo, aquilo que nós jogamos fora. O que para mim não tem valor, o que para você não tem valor, mas para outros tem. Joga isso para o espiritual. Pessoas são jogadas para fora da igreja, porque não serve, não enquadra no meu quadro. Não enquadra no meu jeito de ser, no meu jeito de ver. Aí vem aqueles que não têm a mesma capacidade que eu tenho, não tem as mesmas riquezas que eu tenho. Aproveita, pega, leva para casa. Leva para sua igreja. Que felicidade, que alegria. Eu estava vendo um vídeo esses dias, vídeo de animação, essas pessoas que ficam na internet fazendo vídeo de animação para ganhar, curtir essas coisas. E eles fizeram um vídeo que era apenas uma brincadeira para quem olha com os olhos naturais, com os olhos de brincadeira. Mas nós cristãos, pregadores cheios do Espírito Santo, nós tiramos lição de tudo que nós vemos. E naquele vídeo um casal faz uma cena. A mulher não queria mais o marido, juntou todas as malas dele, jogou lá para fora e mandou ele embora de casa. Só que quando ela jogou as malas dele para fora, chutou ele de casa, fechou a porta, a vizinha veio e catou ele e falou: não, vamos para casa, eu preciso de você na minha casa. Aí quando ela viu a vizinha abraçando o homem, levando para casa, ela saiu correndo desesperada, brava com a vizinha, e tomou o marido de volta e levou de volta para casa. Aquilo que às vezes não presta para você, aquilo que às vezes não tem valor para você, aquilo que às vezes você não valoriza, fique sabendo, alguém vai valorizar, alguém vai dar valor. E lá na frente você vai perceber de que Deus não se agradou
das nossas condutas, das nossas decisões. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos aprender de Deus o que é misericórdia, quero, e não juízo. Você não quer que pise no seu pé, porque às vezes você tem um calo. Mas não é melhor você procurar um médico, a medicina, um remédio e tratar do calo, para quando alguém pisar no seu calo você não sentir dor? Não é afastar as pessoas para não pisar no seu calo, é tratar do seu calo. Porque você vai afastar elas de você, você vai chutar elas de você, e você vai continuar com a sua dor, com seus calos da mesma forma. Não é só tomar o remédio, é ir ao médico e provocar o que está provocando aquela dor, aquela infecção. Para cuidar da infecção primeiro, para que depois a dor seja eliminada. Será que nós queremos fazer isso? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a compreender qual é o plano de Deus. Shalom a todos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor. E não se esqueça do que eu acabei de dizer na abertura. Tem como você entrar em contato conosco, pedir oração, pedir visita, pedir batismo. Basta entrar nas nossas páginas. São várias páginas. Eu estou no Facebook todos os dias de manhã. Eu estou também no YouTube, diariamente no YouTube. A minha página é Manhã de Luz, lá no YouTube. Você vai entrar lá, procurar Manhã de Luz, você vai me encontrar lá. Eu estou no Kuwait também. Estou em todas as páginas possível que eu possa estar, eu estou divulgando, falando do amor de Deus. Esta é uma forma que Deus tem nos dado para podermos interagir uns com os outros. Eu tenho o meu e-mail aí na minha página, você pode notar aí na minha página, na abertura, tem o meu e-mail aí. Você pode me mandar uma carta, me mandar um e-mail, e eu terei todo o prazer de atender você. Shalom, Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação.